Obrigado pela sua presença. O Jeová já fez os cumprimentos da casa. Eu queria aproveitar, antes de lermos o texto, queria orar por você, que nós pudéssemos curvar nossa cabeça nesse momento e orarmos a Deus, buscarmos mais uma vez a Deus em oração. Quero orar pela sua família. Nós estamos essa semana orando pela família da Dona Amélia, do Robério, da Jane, bem como a outra família que me falhou aqui o nome. Mas nós estamos essa semana orando pelos nossos irmãos. Vamos fechar os nossos... Isso, Suanef e Iracilda, exatamente, e o Sérgio. Pai, muito obrigado, Deus, momento que nós nos ajuntamos em culto diante do Senhor. Se depender do nosso coração, Deus, nós vamos fazer outra coisa. Mas obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque se estamos aqui, o Senhor que nos trouxe. Se estamos aqui, é porque eu creio, ó Deus, tem algo que o Senhor precisa falar ao nosso coração, nos confrontar e nos direcionar novamente à Tua vontade. Então, Deus, nos ajude nesse culto, dessa noite. Visite cada família, Deus, esteja com Teu olhar de cuidado, trazendo sempre Tua esperança, a Tua alegria, a Tua paz, a direção dos... caminhando com Deus em meio à dor e sofrimento. Eu tenho falado que se você planeja viver muito tempo, você vai passar por dor e sofrimento. Eu quero viver 70, 80 anos, você não vai escapar de algumas coisas como essa. Então a gente começa a pensar que a dor e o sofrimento, por um lado, é algo de Deus, que Deus usa no meio da dor e do sofrimento. Foi o que nós falamos no primeiro domingo, quando tratamos sobre Ana, sobre a vida de Ana, alguém que tinha um desejo enorme de ter um filho, e na verdade nós aprendemos com Ana que ela buscou refúgio em Deus, quando o seu coração estava profundamente angustiado. Domingo passado eu falei sobre caminhando com Deus na fornalha. A fornalha, o fogo na Bíblia, é símbolo de sofrimento, símbolo de dor. Usamos o texto de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passando pela fornalha, aquela oração deles maravilhosa: Deus, eu vou servir o Senhor, mesmo que eu tenha que ir para a fornalha. Aprendemos que Deus está conosco no meio das nossas fornalhas. Hoje eu quero pensar, para a gente encerrar, que para a gente caminhar no meio da dor e do sofrimento, nós temos que caminhar, mas mantendo sempre a esperança. Sempre mantendo a esperança. Não há nada mais proveitoso para quem sofre do que ter esperança. Não há nada mais proveitoso. A corrosão, queridos, ou a perda da esperança, ela é a causa de sofrimentos insuportáveis, de sofrimentos além. O sofrimento já vai fazer parte. Se você não tiver esperança, você vai sucumbir, você não vai dar conta. A Bíblia nos fala que, no fim da Bíblia nos fala que nós vamos encontrar esperança suprema, apesar do mundo físico que vivemos, onde o sofrimento é algo constante. A Bíblia vai dizer no finalzinho lá de Apocalipse, vai dizer que vai chegar um dia em que todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. É o que diz o texto de Apocalipse. Eu queria convidar você a ler justamente esse texto, um texto que nós vamos trabalhar em cima dele, Apocalipse capítulo de número 21, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler o ímpar, você lê o par, por favor. Nós vamos entender que para a gente caminhar no meio da dor e do sofrimento, nós temos que fazê-lo mantendo a esperança. Mas que esperança é essa? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Para esse texto nos ajudar, para a nossa vida aqui, a gente tem que fazer uma pergunta antes. Para quem João está escrevendo essa carta? O apóstolo João que escreveu essa carta. O apóstolo João estava escrevendo justamente para as pessoas que estavam sofrendo, para os crentes que estavam passando por muitas aflições,
tempos muito difíceis. O versículo 4 que nós lemos nos dá uma lista do que eles estão passando. João aí está descrevendo: as pessoas estão enfrentando a morte, as pessoas estão enfrentando o pranto, o lamento e a dor. O livro de Apocalipse, ele foi escrito no finalzinho, praticamente do ano 90, praticamente próximo ao ano 100 depois de Cristo. A igreja estava sofrendo, os crentes estavam sofrendo sobre a mão do imperador Domiciano, que ele perseguia violentamente os cristãos. Alguns, queridos, só para vocês terem uma ideia, dos cristãos nesse tempo do ano 90, alguns tinham as suas casas, elas eram tomadas, as suas casas eram saqueadas. Outros, eles eram jogados nas arenas para virarem alimento despedaçados por leões. E outros cristãos, eles eram amarrados num saco, numa cesta, e pendurados num poste para virar iluminação. Muitos cristãos estavam sofrendo. Quando eles eram jogados, jogavam piche sobre aqueles cristãos e tacavam fogo sobre eles e os incendiavam. Era isso que os leitores de Apocalipse estavam enfrentando quando o apóstolo João está escrevendo a sua carta. E o que é interessante é que um detalhe que às vezes nos escapa quando nós lemos Apocalipse, é que de vez em quando nós erramos quando lemos Apocalipse. Normalmente as pessoas leem Apocalipse pensando só em algo assim, lá para frente, lá para frente, lá para frente. E no fundo, Apocalipse, ele traz verdades profundas para nos encorajar aqui a nós vivermos como cristãos, a nós vivermos uma vida cristã aqui, continuando crendo em Deus, apesar dos pesares, apesar da dor e apesar do sofrimento. As visões proféticas de Apocalipse, queridos, podem facilmente encobrir o propósito pelo qual ele foi escrito. Uma carta à igreja e uma carta de natureza pastoral. Por incrível que pareça, Apocalipse é uma carta de consolo, é uma carta de encorajamento para a vida dos crentes. É uma carta dizendo: vão ter tempos difíceis que vocês vão enfrentar, mas Deus está sentado no seu trono, controlando e governando todas as coisas, e além disso, vocês podem ter esperança quando vocês passarem por momentos difíceis. João aqui, queridos, ele exorta os crentes a que eles permaneçam fiéis em Cristo, apesar dos sofrimentos presentes, apesar das lutas, apesar das tentações, apesar da idolatria no mundo que os cercam. Ele está chamando: crentes, permaneçam fiéis apesar de tudo isso. É a carta, é João escrevendo o Apocalipse, porque, queridos, essa fidelidade, ela deveria, como o Apocalipse vai dizer, ela seria recompensada no final. É o texto que nós lemos. Essa fidelidade cristã no meio da dor e do sofrimento, ela vai ser recompensada no final. Diante disso tudo, queridos, o apóstolo João, ele oferece para aqueles que estão enfrentando tudo isso. O que ele oferece na verdade? Ele oferece uma esperança para eles, uma esperança suprema. Ele oferece para eles novos céus e nova terra que se aproximavam. João, queridos, no texto que nós lemos agora, no capítulo 21, versículos de 1 a 4, ele está justamente mostrando um contraste entre uma igreja que ele começa a falar no começo da sua carta, quando ele começa a falar sobre as 7 igrejas, os problemas que aquela igreja enfrenta. Muitas igrejas estão se afastando, muitas igrejas estão permitindo que a idolatria entre na igreja, muitas igrejas estão permitindo que o mundo entre na igreja, e no final João traz uma outra perspectiva de uma igreja agora que ela é aperfeiçoada na eternidade, uma igreja agora onde não há mais falha nessa igreja. Então João, ele vai exortando os cristãos de hoje, para que os crentes eles possam perseverar no meio das tentações, para que eles possam participar desse novo céus e da nova terra, para que eles possam participar dessa igreja que um dia vai ser aperfeiçoada. Perceba, queridos, o versículo 1 diz aí, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A primeira coisa que João vê nesse texto é um novo céu e uma nova terra. A razão disso ele vai dizer logo à frente, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse novo céu aqui, querido, e essa nova terra aqui que ele vê,
Ela é nova, não no sentido no tempo, mas ela é nova no sentido da sua qualidade. Ela tem uma característica diferente, esse novo céu e essa nova terra. É o que a Bíblia vai dizer dessa nova criação de Deus, em que agora aqueles que creram em Cristo Jesus vão estar lá, nesse novo céu e nessa nova terra. O texto nos diz que esse novo vai durar para sempre. É a ideia que está por trás da palavrinha novo. O texto aponta para nós, queridos, na verdade, uma transformação de toda a estrutura física da criação. O texto diz aí: já não haverá noite. Imagine, Marcelo, não vai haver mais noite, é o que o texto está dizendo nesse novo céu e nessa nova terra. Nesse novo cosmos não terá mais, ele não vai ter mais uma continuidade com o mundo antigo, porque ele vai ser renovado, ele vai passar por uma transformação, em um certo sentido. E João diz isso aqui: nem o mar vai existir mais. O mar, queridos, no livro de Apocalipse, ele representa algumas coisas. Ele representa a origem do mal no mundo. O mal, ele representa as nações incrédulas e rebeldes que causam sofrimento ao povo de Deus. O mar significa em Apocalipse o lugar dos mortos. O mar significa em Apocalipse o palco principal em que acontece o comércio idólatra no mundo. E o mar tem essa ideia que nós conhecemos do mar. Então, quando João diz aqui que o mar já não vai mais existir, o que ele está querendo dizer é que nessa nova criação já não vai haver mais ameaças de Satanás sobre a vida da igreja, não haver mais nações rebeldes contra os cristãos, a morte novamente não vai existir nesse novo mundo. O que João está dizendo aqui, que de um modo ou de outro não haverá lugar mais para o mar, como lugar dos mortos. Nem vai haver mais uma prática comercial idólatra, usando o mar como seu meio principal. João está dizendo aqui, queridos, que até mesmo a percepção desse mar literal, como uma parte muito sombria e indomável da criação de Deus, ela não é mais apropriada no novo cosmos, no novo céus e na nova terra. Porque esse novo céus e nova terra, ela vai ser caracterizada pela paz. Não vai ser mais um tempo de conflito, o texto está dizendo isso. Não vai haver mais dor, não vai haver mais luto, não vai haver mais sofrimento. Deve ser caracterizado por um tempo de paz. É o que ele está dizendo aqui, quando ele fala sobre que o mar não vai existir mais. Essa representação simbólica do mal, da tribulação contra o povo de Deus, uma ameaça contra o povo de Deus, não vai existir mais nesse estado eterno. Queridos, essa tonalidade maligna no mar aqui, conforme eu falei acima, ela representa para nós uma forma metafórica de que o conjunto de aflições que antes ameaçavam os cristãos, ele já não mais vai existir nesse novo céus e nessa nova terra. O texto diz de forma clara: a morte não mais existirá. Eu fico encantado com esse texto, porque quando você vai num velório, as pessoas estão em luto, e o texto diz que não haverá mais luto. É essa perspectiva que João está dizendo desses novos céus e dessa nova terra. Como é que João está encorajando os crentes a continuarem firmes? Ele está jogando no coração deles que no meio dos sofrimentos vai chegar um tempo em que essa dor e sofrimento não vai acontecer mais na vida dos crentes, porque Deus vai eliminar toda a angústia do passado. Deus vai eliminar e vai colocar por terra todo o choro e toda a dor. É isso que ele está dizendo. Isso não significa, aí você precisa ler o outro texto de Apocalipse, que não vai haver um lago de fogo, de punição, que a Bíblia nos diz que é o lago de fogo que arde com enxofre, de fogo e enxofre. Vai haver sim um lado de punição, um lado que, por um lado, aqueles que de fato não se entregaram a Cristo vão experimentar eternamente aquela consumação, aquela punição, onde os incrédulos ali habitarão. E aí João continua dizendo no texto logo abaixo: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Perceba, meus irmãos, esse novo mundo que ele disse no verso 1,
Agora ele traz uma outra ideia para nós, dizendo que essa cidade, esse novo mundo vai ser a cidade santa, vai ser a nova Jerusalém. O apóstolo João, ele já havia falado sobre essa nova Jerusalém em outro texto, quando ele trata sobre a igreja de Filadélfia. Leia comigo, por favor, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, por favor. Vamos ler comigo, ó. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Perceba que aparece nesse texto 3 nomes aqui. E a ideia que passa para nós aqui, que vai acontecer nesse novo céu, com esses 3 nomes aqui, é uma intimidade com a presença de Deus, com o seu povo. É isso que vai acontecer nesse novo céu. Essa intimidade, queridos, ela vai se dar com a igreja do Senhor Jesus. O texto nos diz ali que é a sua noiva, que ele está adornando, ele está enfeitando a sua noiva. Eu costumo sempre dizer, queridos, a igreja que você vê, ela está feia. Ela está feia. Mas é a noiva de Jesus, e ele está trabalhando na vida da sua igreja, está preparando a sua igreja, para esse grande dia, desse casamento que vai acontecer, nesse encontro, como o texto nos diz, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, e dá ideia para nós aqui, de que Deus, ele está preparando o seu povo, ele está trabalhando no seu povo. Ao longo da história, queridos, Deus está formando o seu povo, para que o seu povo seja a sua noiva, de modo que o seu povo venha a refletir a sua glória, nos séculos que hão de vir. A igreja de Jesus, queridos, que hoje sofre, a igreja de Jesus, que hoje passa por lutas, e passa por dor, passa por sofrimento, a igreja de Jesus, finalmente, ela vai ser protegida de todo o perigo, e um dia vai habitar na presença perfeita de Deus, na presença plena de Deus, em intimidade com Deus. É dessa forma que João está encorajando os crentes, dizendo que esse dia há de chegar. Essa imagem, querido, da cidade é aparentemente figurativa, mas a ideia que dá é de comunhão com Deus, comunhão com o seu povo, onde Deus vai estar presente no meio do seu povo. É isso que João está dizendo aqui, para confortar os seus irmãos. Ele traz a perspectiva no coração deles, colocando esperança no coração deles, para que eles não desanimem de continuar confiando em Deus. Versículo 3, leia comigo, por favor. Diz aí, ó: então ouvi, por favor, comigo, ó. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. A ideia aqui é de uma comunhão íntima com Deus, entre Deus e o seu povo. Eles serão povos de Deus, Deus estará com eles. Deus está estabelecendo o seu tabernáculo no meio de Israel. Ele fez isso no passado com o povo de Israel, no Monte Sinai e também no deserto. Mas lá indicava um relacionamento como se fosse um matrimônio, onde Deus habitaria para sempre no meio do seu povo. Mas é preciso lembrar que com o povo de Israel era só o povo de Israel. Agora João está dizendo que vai ser com todos os povos, com todos os crentes, espalhado em todos os lugares. Não vai haver mais limitação física para que Deus habite no meio deles, porque os crentes de todos os lugares experimentarão a presença íntima de Deus. Aqueles que um dia, queridos, se renderam a Cristo, tanto judeus, quanto gregos, quanto todas as nacionalidades, quanto todos os povos, eles serão unidos com Cristo. E eles, de uma forma ou de outra, experimentarão de uma intimidade com Deus, na presença de Deus. É o que João está dizendo aqui sobre a nova criação, que o povo de Deus vai vivenciar. E aqui ele está dizendo, não vai haver mais sofrimento a partir desse momento, não vai haver mais dor no meio desse momento. E aí João continua dizendo no versículo 4, olhem lá comigo, por favor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passadas. Meus irmãos, será um tempo de extrema alegria.
de extrema alegria, porque o seu povo vai ficar livre dos seus sofrimentos. Não vai haver mais tristeza, não vai haver mais gemido, não vai haver mais nenhum tipo desse sentimento que nós experimentamos hoje na nossa caminhada aqui. Eu tenho falado nesses domingos, queridos, como é difícil às vezes quando você perde um ente querido, como é difícil quando alguém dentro da sua casa passa por uma dor muito complicada, como é difícil nós enfrentarmos tribulações e lutas por causa da nossa fé, como é difícil muitas vezes você estar num grupo de amigos, e quando você diz que você é cristão, eles viram a cara para você. Ô, gente, eu já experimentei isso várias vezes, mesmo não sendo pastor, bem antes de ser pastor, quando era crente, ó, bem antes, gente, disso, jogava um time de vôlei, jogava muito bem, inclusive, era um bom levantador, mas o técnico não gostava de crente, adivinha o que ele fez? Me botou no banco. Eu percebi que ele não gostava, sabe por quê? Porque depois do jogo a turma ia para farra beber e sair com mulher, isso não fazia parte da minha agenda. Ele sabia, falou assim, não, você está fora então. E os caras me descartaram. Bem feito, o time perdeu. Porque eu não estava lá levantando, não é verdade? A gente tem que perceber, queridos, que você ser cristão, nos dias de hoje, é você passar perseguição. É você passar lutas. Não é uma tarefa fácil, não. João está descrevendo isso há 2000 anos atrás e está dizendo que isso vai continuar acontecendo hoje. Mas como é que ele faz para encorajar a gente? Ele encoraja dizendo, ó, guardem firmes, porque novos céus e nova terra vai chegar. João está dizendo aqui que nenhum dos males ou ameaças do velho mundo, como a morte, como o luto, como o pranto, como a dor, elas podem agora impedir que você, como cristão, desfrute da presença de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui para nós que nem a maldição da morte, dos sofrimentos associados, podem introduzir nesse novo tempo. Porque agora ele está restaurando todas as coisas. Como o texto nos diz, as primeiras coisas passaram. Não vai haver mais lembrança das coisas do passado. As coisas ruins do passado, quem estiver lá não vai se lembrar mais. Vai ser um processo restaurado. Eu creio que nós vamos nos reconhecer. Mas de lembranças de coisas que causam dor e sofrimento, não vai fazer parte da nossa história. É o que ele está dizendo aqui quando ele fala sobre novos céus e nova terra. Olha o que ele diz no texto logo abaixo, no texto que está em Isaías 65, que é muito parecido com o texto de Apocalipse. Leia comigo, ó. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Foi assim que João encorajou os crentes a enfrentar o sofrimento. E se você dá uma olhadinha na história, você vai perceber que no ano 90, aqueles cristãos que estavam sendo levados para as arenas e sendo mortos, eles enfrentaram tudo aquilo e não negaram a sua fé. Os primeiros cristãos suportaram o sofrimento, suportaram a humilhação e experimentaram um tempo de paz. Alguns dizem que alguns estavam sendo mortos, e os soldados romanos ficavam impressionados, por que eles faziam aquilo? Enquanto eles estavam sendo mortos, eles louvavam a Deus, eles cantavam louvores a Deus, enquanto eles estavam sendo despedaçados. Meus irmãos, não está longe de nós não, acho que há uns 3 anos atrás, não sei quem me falou, acho que foi Valtaí que me falou, aqui ó, na estradia de Nova Era, na estradia para Fabriciano aqui ó, na BR para Fabriciano, teve um acidente de carro, e estavam lá 2 crentes da Assembleia de Deus, e parece que os bombeiros, quando foi socorrer, no momento que eles estavam socorrendo, eles estavam morrendo. E quando eles estavam morrendo, eles estavam cantando um hino do hinário. Aquilo impactou os bombeiros quando foi resgatar os caras. No momento da morte, eles estavam louvando a Deus. Queridos, é isso que João está dizendo para os crentes. Os primeiros crentes, eles passaram por isso. Eles suportaram sofrimento no meio disso tudo, quando estavam sofrendo e sendo despedaçados, mas o coração deles estava cheio de paz e de alegria, na certeza que eles tinham da promessa que Deus tinha para eles. E quanto mais cristãos morriam, mais o evangelho avançava. Eu já falei aqui uma vez, queridos, do ano 100, o ano 200, a igreja cresceu demais. Havia um pai da igreja que dizia assim, que sangue de mártir é semente, onde um crente morria, nascia uma igreja. De tantos crentes que morriam, e o Império Romano no ano 300, só não sabia o que fazer com tantos cristãos, marcados em toda a sua história, em toda a sua vida.
Mas eles receberam esse encorajamento de Apocalipse, dizendo para eles permanecerem firmes. E por que eles passaram por isso, queridos? Porque aqueles espectadores, enquanto estavam observando os cristãos morrerem, aqueles cristãos diziam, ou melhor, aqueles espectadores diziam, esse pessoal tem um negócio diferente com eles, que no meio do momento mais difícil da sua morte, eles continuam louvando a Deus. E a razão é simples, porque eles tinham esperança viva no coração deles. O homem, quando perde a sua esperança, ele perde a sua vida. O homem, quando não tem esperança, ou melhor, coloca a sua esperança no lugar errado, ele gasta o seu tempo inteiro, a sua ficha só em bobagens. Mas eles tinham esperança viva, que os dava encorajamento para eles passarem pelas lutas. Os seres humanos, queridos, são criaturas moldadas pela esperança. A nossa forma de viver hoje, ela é completamente controlada por aquilo que nós acreditamos com respeito ao futuro. De acordo com que você coloca as suas fichas no futuro, você vai viver agora, vai ser a sua esperança. Existe uma história que conta sobre 2 homens, que eles foram capturados, e eles foram jogados numa masmorra. Pouco antes deles serem presos, um dos homens descobriu que a sua esposa e o seu filho, eles estavam mortos. O outro soube que a sua esposa e os seus filhos, eles estavam vivos, esperando por eles. Nos primeiros anos de encarceramento, aquele primeiro homem que ficou sabendo que a sua esposa e o seu filho já não mais existiam, aquele homem definhou, aquele homem se encolheu num canto e aquele homem veio a morrer. O outro, porém, querido, suportou a prisão, se manteve forte e saiu daquele cárcere 10 anos mais tarde. Se você observar, os dois passaram pelo mesmo sofrimento, mas eles reagiram de forma diferente, porque embora eles estivessem vivendo a mesma situação no presente, a esperança no coração deles era outra. Um pensou, não vale a pena viver porque eu perdi minha esposa e meus filhos. Dependendo onde você coloca a sua esperança, você vive agora, queridos. Tem um autor que eu gosto muito dele, que é o Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra que sofreu nas mãos de Hitler. Vale a pena você ler o livro dele. Vale a pena, fantástico esse cara. E ele diz em um dos seus livros, ele faz quando ele estava sofrendo na mão de Hitler, ele vai fazendo algumas perguntas. Por que tem alguns que aguentam passar pelo sofrimento e outros não? Outros não. A conclusão foi simples. Alguns têm esperança, alguns dizem, não, eu vou sair daqui, eu vou cuidar dos meus filhos, minha esposa está lá. Outros tinham esperança em Deus, não, Deus vai me livrar daqui, não, eu vou sair daqui, vou dar testemunho desse negócio. Esperança, querido, de acordo com onde você põe a sua esperança, você vive agora. O futuro, de uma forma ou de outra, onde você o coloca, determina o seu presente, determina a sua vida hoje. João aqui, ele está absolutamente certo em ajudar aqueles crentes no meio do sofrimento, e João coloca esperança no coração deles. Se você acha que você vai apodrecer quando morrer, que a vida aqui no mundo contém toda a felicidade que você jamais experimentou em outro lugar, se você acha que um dia o sol vai morrer e toda a civilização humana vai sumir do mapa, e ninguém jamais vai lembrar o que você fez, das construções, das ajudas que você fez, como afirmam alguns evolucionistas, é um jeito de imaginar o seu futuro. Você pode viver assim. Você pode achar que aqui tem toda a felicidade que o seu coração está procurando. Você pode investir todas as suas fichas aqui e colocar a sua esperança aqui. Colocar a sua esperança num governo novo, colocar a sua esperança numa mudança política, coisas do gênero. Você pode fazer isso. Mas tem uma outra escolha. Você pode acreditar que existe um novo céus e uma nova terra. Que um dia vai ter um dia de julgamento, em que toda obra má, toda injustiça será corrigida. Você acredita que caminha para um futuro de alegria infinita? Queridos, esses são os dois futuros totalmente diferentes. E dependendo daquele em que você acredita, vai ser a forma como você lida com os seus problemas hoje. Vai ser a maneira como você lida com a sua dor e com o seu sofrimento hoje. Vai ser a forma como você lida com as suas masmorras e o seu sofrimento. Você vai encarar tudo isso de forma diferente. Se você acredita que aqui você vai achar toda a felicidade do mundo,
Você está colocando sua esperança no lugar errado, querido. Eu disse antes que o povo do ano 90, eles enfrentaram tudo aquilo, mas existiu também, e aí nos mostra, que nos dá uma prova histórica de que se você colocar sua esperança de fato em algo que Deus está prometendo para você, você consegue encarar a dor e o sofrimento. Mas existe uma outra história, mais recente. Em 1947, um estudioso chamado Robert Thurman, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele era um homem que ele era um estudioso afro-americano, e ele fez uma palestra em Harvard, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, e o estudo dele era sobre o gênero musical que os negros cantavam, que é chamado de negro espiritual. Ele respondeu a uma crítica feita quando ele estava dando a palestra, porque as pessoas, ele estava querendo defender o seguinte, que os hinos que aqueles negros cantavam quando estavam sofrendo, ajudavam-os a encorajar no meio da dor e do sofrimento. Esses hinos faziam muita referência ao céu, fazia muito referência ao dia de julgamento, fazia muita referência ao trono, fazia referência a coroas, faria referências àquilo que os cristãos haveriam de experimentar um dia. Mas a crítica que foi feita contra esse professor, contra esse palestrante, era que escravos afro-africanos não precisavam dessas coisas. Para as pessoas enfrentarem dor e sofrimento, elas não precisam ter esperança, ou melhor, elas podem colocar a esperança delas, por exemplo, na política que vai resolver. Mas aí ele respondeu, eu até coloquei aqui, para você ler junto comigo. Ele disse assim, os fatos deixam claro que essa fé cantada aumentou-lhes a capacidade de resistir e absorver o sofrimento. Ensinou um povo a ser bem-sucedido na vida, a encarar sem medo fatos que militavam de forma dramática contra toda a esperança, e a usar esses fatos contra a matéria-prima na construção de uma esperança que a situação, com toda a crueldade, não conseguiria despedaçar. Isso os capacitou a rejeitar o aniquilamento e a reivindicar o sagrado direito de viver. Esse autor, queridos, ele começou a argumentar que os escravos que um dia abraçaram uma fé cristã, e portanto eles sabiam algo a respeito dos novos céus e da nova terra, e sobre o dia de julgamento, esse autor ele diz que ele sabia que um dia todos os seus desejos seriam satisfeitos, aqueles que estavam sofrendo, aqueles negros que estavam sofrendo, e que nenhum injusto seria impune diante de Deus, e que todos os erros seriam desfeitos. E essa era uma esperança no coração daqueles homens que estavam sofrendo, e eles conseguiam passar por aquilo. Por quê, queridos? Porque a esperança dos escravos não estava no presente, a esperança deles estava no futuro. O C.S. Lewis tem uma frase muito bonita, que ele diz assim, que os homens que mais fizeram na história, não foram aqueles que tiveram seus olhos na terra, mas que tiveram os seus olhos nos céus, com o coração cheio de esperança. Algumas pessoas, queridos, achavam melhor que os escravos depositassem a sua esperança em alguma outra atividade, em uma atividade política, que pudesse libertá-los e encher o coração de esperança. Mas ele sabia que aquilo os decepcionaria, aquilo não daria conta no meio da dor e do sofrimento deles. Já a nossa esperança na Nova Jerusalém jamais vai ser apagada, porque é uma certeza, e essa certeza é alicerçada naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus já disse na sua palavra, e não nas nossas atitudes. É claro, né, meus irmãos, que quando o auditório ouviu isso, ninguém concordou com esse autor, né? O pessoal reagiu imediatamente, falou que esse negócio de novos céus e nova terra é só um símbolo. Isso não existe de verdade. Isso é só uma ideia, né? É só uma ideia para a gente poder passar por essas coisas, né? Eles não entendiam que a Bíblia está falando de algo literal. Mas o Hord, ele respondeu dizendo que se não entendermos isso literalmente, isso também não vai trazer nenhuma esperança para nós. Se eles não acreditassem que aquilo realmente aconteceria, que um dia eles se encontrariam nos céus, no novo céu e nova terra, não traria nenhum consolo para o coração deles. Para esse autor, queridos, rejeitar a verdade literal é negar a vida de dignidade. Na visão secular, na visão de hoje, na visão da maioria das pessoas,
A única coisa que sobra para elas é o momento presente, é tudo que há no mundo. Só a esperança delas no momento presente. E essas pessoas se tornam prisioneiras de momentos atrás de momentos. Não existe mais nada, porque não existe nada além disso, porque as pessoas seculares não acreditam nisso. Mas para aqueles escravos, queridos, cantores, tal perspectiva era totalmente insatisfatória. Para eles era um milagre do que Deus estava fazendo quando eles estavam sofrendo. Eles transformavam uma vida sem valor, de pobreza material na vida. E eles pensavam no novo céus e na nova terra, que um dia eles receberiam. Eles abraçaram com entusiasmo permanente, na perspectiva de uma vida que incluiria acontecimentos que um dia eles experimentariam, onde não haveria mais dor e não haveria mais sofrimento. Para eles, queridos, conhecer a Deus era viver uma vida digna do mais alto significado. Agora imagine comigo aqui. Vamos supor que você pudesse dar a volta no passado, pegar aquele carro lá de volta para o futuro e botar a data na época que você pudesse encontrar um desses negros que estão sofrendo e cantando as suas músicas. Você poderia chegar para ele e dizer assim: ó, eu fico muito feliz com vocês, tá certo? De vocês extraírem os seus cânticos espirituais, mas eu vou dizer um negócio para vocês, ó. Vai ser um dia que, se você tiver a oportunidade de um dia você enfrentar uma boa escola, você vai aprender que nada disso existe, nada há depois da morte, o mundo vai acabar numa explosão mesmo, não tem mais nada depois disso, não existe novo céu, não existe essas coisas para recompensar todo o sofrimento vivido aqui, não haverá nenhum dia de julgamento, não haverá contas a serem acertadas, não haverá injustiça, não haverá, isso é tudo bobagem, isso foi invenção da religião para enganar você. Sabe, querido, de vez em quando, só abrindo um parênteses aqui, de vez em quando eu ligo minha televisão, e quando eu vejo, desculpe falar, quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal, a última autoridade do nosso país, e eu fico me perguntando, quem julga esses caras? Quem julga o cara todo poderoso? Vai ter que ter um dia de acertos de contas. E essas coisas, por um lado, por outro, nos traz esperança diante da injustiça que nós vivemos. Que esses que se acham todos poderosos, os caras se acham imbatíveis, ninguém vai tocar neles, vai chegar um dia que eles vão estar diante do tribunal de Deus e prestar conta de tudo que eles fizeram. Isso, por um lado, também nos traz esperança. Mas se as pessoas chegarem para a gente que não vai ter esse dia de julgamento mais, não vai ter mais contas a serem acertadas, as injustiças não serão corrigidas, mesmo assim, se você chegasse para aquelas pessoas e deixasse para elas assim, você pode viver com qualquer tipo de esperança. Eu tenho certeza, queridos, se você olhasse para a cara deles, eles não gostariam. Eu tenho certeza que eles responderiam assim: você está querendo me dizer que não há nada além dessa vida? Você está querendo me dizer que nós não vamos descobrir nada, que não vai ter uma felicidade além de tanta dor e sofrimento, que nós nunca seremos felizes de fato? É isso que você está querendo dizer para mim? E mesmo sabendo disso, eu tenho de viver de cabeça erguida, seja com as folhas das circunstâncias? Eu acho que ele ia chegar para nós e falou assim: eu quero a minha esperança de volta. Por essas músicas que eles cantavam, cheio de textos bíblicos, cheio de verdades bíblicas, enchia o coração deles de esperança, e quando eles estavam sofrendo. Eu acredito, meus irmãos, que é improvável que eu e você sejamos lançados em leões como os crentes do ano 90 foram lançados. Eu não acredito que vai isso acontecer mais. Nós temos os nossos fardos, nós temos os nossos problemas aqui, que nada disso se compara com os leões que os nossos irmãos enfrentaram. Mas quando a gente olha para a esperança deles, quando a gente olha como é que eles atravessaram tudo isso, como é que eles enfrentaram os seus problemas, isso nos ajuda, pelo menos me ajuda, a encarar os meus problemas de hoje. Mas, como toda certeza, queridos, como é que a gente pode ter certeza, então, que esse futuro de fato nos pertence? A Bíblia vai dizer que só existe uma saída: se você colocar sua confiança em Jesus. Porque Jesus, ele sofreu aquilo que nós merecíamos, para que eu e você pudéssemos receber o céu e receber a glória que nós não merecíamos. Para finalizar, meus irmãos, conta essa história de um pastor, que durante a sua caminhada, ele perdeu a sua esposa.
e ele tinha uma filhazinha pequena, muito pequena. Então o pastor, ele tentou ajudar a filhinha e ajudar a si mesmo a entender a morte da esposa e da sua mãe. Certo dia, ele estava passeando de carro, quando um enorme caminhão se encostou bem do lado do seu carro. Um caminhão de mudança muito grande, passou bem do lado deles, e a sombra daquele caminhão passou por cima do carro. E aí o pastor teve uma ideia genial para conversar com a sua filhinha, e ele perguntou para ela assim: minha filha, você prefere ser esmagada por um caminhão ou pela sombra desse caminhão? A menininha, mais do que esperta, respondeu: lógico, papai, que é pela sombra. A sombra não machuca a gente nem um pouquinho. E aí o pai respondeu logo em seguida: é verdade, minha filha, se você não for atingido pelo caminhão, mas apenas pela sua sombra, você não vai sofrer nada. E aí ele se voltou para sua filha e disse assim: sabe, a sua mãe foi atingida apenas por uma sombra da morte. Na verdade, ela continua viva, mais viva do que nós. E ela continua viva, porque há 2000 anos atrás, o verdadeiro caminhão da morte passou em cima de Jesus. E como a morte esmagou Jesus, e nós cremos em Jesus, agora a única coisa que nos envolve agora é a sombra da morte. E a sombra da morte, mais nada pode fazer contra nós. A sombra da morte não é nada mais, nada menos do que a entrada para essa glória, para esses novos céus e para essa nova terra. Meus irmãos, se a morte de Jesus aconteceu por nossa causa, se Jesus de fato tomou sobre si a nossa falta de esperança, para que eu e você pudéssemos ter esperança, se a ressurreição de Jesus de fato aconteceu, então até mesmo as piores coisas se transformarão nas melhores coisas, e o mais importante ainda está por vir. O mais importante ainda está por vir. Eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele disse uma frase muito genial, que eu coloquei aqui para vocês, se referindo a isso. Ele disse assim, ó: C.S. Lewis, por favor, vote no C.S. Lewis. Isso. Não, C.S. Lewis, Paulinho, para frente. Mais para frente. Não tem o C.S. Lewis, não? C.S. Lewis fugiu do meu slide. Está aí o C.S. Lewis. Diz assim, ó: se levarmos a Bíblia a sério, se crermos que um dia Deus nos entregará a estrela da manhã e nos revestirá do esplendor do sol, então deduzimos que a mitologia antiga e a poesia moderna, tão falsas como a história, talvez se aproximem bastante da verdade como profecia. No momento, estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Distinguimos o frescor e a pureza da manhã, mas essas coisas não nos revigoram, nem nos fazem puros. Não podemos nos mesclar aos esplendores que observamos, mas todas as folhas do Novo Testamento estão farfalhando com o rumor de que isso não durará para sempre. Um dia, se Deus quiser, entraremos a porta dentro, quando as almas humanas se tornarem tão perfeitas em obediência voluntária, quanto a criação inanimada é a sua obediência inerte. Elas se revestirão de glória, ou melhor, daquela glória superior, da qual a natureza é simplesmente o primeiro esboço. Somos convocados a atravessar a natureza e ir além dela, entrar no esplendor que ela reflete apenas em parte. Eu quero encerrar te fazendo uma pergunta: onde você tem colocado a sua esperança? Se você colocar suas esperanças nesse mundo, se você colocar sua esperança na sua grana, se você colocar sua esperança nas coisas que você vê, como diz o apóstolo Paulo, você é o pior de todos os seres humanos. A Bíblia nos dá a garantia, queridos, de que apesar de dor e do sofrimento, vai chegar um novo céu e uma nova terra,
onde não vai haver mais dor, nem luto e nem sofrimento. Quando os crentes em Cristo Jesus, eles experimentam e creem nessa verdade, eles podem encarar o seu sofrimento aqui, porque esse dia há de chegar. Esse dia há de chegar. Nós aguardamos esse dia, porque a palavra de Jesus não falha. A palavra de Jesus não falha. Portanto, meu irmão, veja onde é que está sendo colocada a sua esperança. Veja bem se a sua esperança está de fato naquele que prometeu toda essa verdade para nós, que perdeu a sua desesperança, a sua esperança, para que nós pudéssemos ter esperança de um novo céus e de uma nova terra. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Chama a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Eu queria que você orasse por você, querido. Às vezes você está enfrentando lutas e sofrimentos. Às vezes você está enfrentando. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, vai chegar um dia, querido,